Referi que este é o quarto debate que nós estamos a encetar. O primeiro foi sobre o turismo. Realmente tivemos uma grande adesão também, felizmente. O segundo foi sobre a agricultura, subsistência para o motor económico. O terceiro foi a saúde e as autarquias. E hoje, portanto, a Estratégia 2020. Uma oportunidade de preparar o dinheiro. Haverá também um interregno agora, portanto, uma semana, e vamos retomar no dia 24 deste mês de agosto, com a política agrícola comum, com a presença do deputado europeu, o relator deste dossiê, o Paulo dos Santos, todos os que o conhecem, e Sexo, Energia Verde, os assuntos sociais e educação. Hoje iremos abordar o tema Estratégia 2020, sendo o orador convidado o professor João Ferrão. Agradecer desde já o facto de ter aceito e participar nesta iniciativa. Estamos perante mais um momento decisivo na construção de um programa estratégico 2020. A razão, de facto, o Oeste está a elaborar, portanto, este programa estratégico, portanto, é realmente a pessoa indicada para nos ajudar aqui a falar sobre este tema. O professor João Ferrão é um deputado perito em matérias de planeamento e ordenamento do território, tendo já exercido funções governativas. Efetivamente, a definição de uma estratégia é determinante para o futuro de um território ou reorganização. No momento em que os recursos são cada vez mais escassos, devemos focar-nos em projetos que nos ajudam a atingir a visão que definimos. Para melhor desenvolver o tema, passo a palavra ao meu colega de mesa, nomeadamente o meu colega Vital, que fará a moderação do debate. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Queria realmente agradecer a presença de todos. Não é fácil, num dia como hoje, com o calor a apertar. Se tivesse uma nortada como ontem, se calhar era mais fácil as pessoas dedicarem à praia e terem vindo até aqui, mas realmente hoje é um desafio. E realmente, só com pessoas como o professor João Ferrão e certamente o interesse das coisas que hoje aqui vamos ouvir, justificam realmente a troca de outros afazeres por esta vinda aqui. Então, vamos aproveitar para saber um bocadinho mais sobre a Estratégia 2020. Tal como estava a dizer, vamos falar de estratégia. Em princípio, a palavra estratégia pode não dizer muito a algumas das pessoas aqui presentes, mas na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, todos acabamos por fazer planeamento estratégico, mesmo sem dar por isso. Quando temos um objetivo que definimos, seja o ter uma vida estável, seja um objetivo a longo prazo, geralmente essa é a visão, como se designa em planeamento estratégico. A visão é aquilo que nós queremos atingir em determinado prazo. Ora, o que nós aqui vamos abordar hoje é a Estratégia 2020 e remete-nos para uma visão que pretendemos alcançar, tanto ao nível europeu como do país, do Oeste ou até mesmo da Lourinhã, que é o caso que nos interessa aqui mais em particular. O município, no último mandato, decidiu também pensar estrategicamente o seu território e elaborou o Plano Estratégico da Lourinhã, que é um documento onde definimos as grandes linhas para 2020 e depois de uma participação bastante ativa de diversos atores locais, pessoas da sociedade civil que quiseram participar nessas reuniões, chegámos a uma visão àquilo que queremos para 2020 e não foi nada mais, nada menos que a Lourinhã em 2020 será um território bem governado, atrativo e amigável, um patamar de progresso assente na moderna gestão municipal, na elevação do perfil de qualificações dos seus recursos humanos, na aposta no planeamento e gestão estratégica e territorial, na salvaguarda e valorização dos recursos naturais e patrimoniais e na posição geográfica privilegiada. Ou seja, isto são realmente alguns chavões, mas é aquele objetivo que nós queremos para 2020, que geralmente são frases muito utópicas e difíceis de alcançar. Mas depois vamos desenhar todo um percurso para atingirmos esse desígnio, que neste caso a nossa visão. Neste momento, a níveis superiores, estamos a falar da região e até a nível nacional, está-se a afinar a estratégia para 2020, que vão enquadrar os fundos comunitários, ou seja, os fundos que vêm da Europa para podermos fazer algumas ações mais concretas. Interessa, portanto, que o plano estratégico do Lourinhã, que é o estudo que nós desenvolvemos cá, também esteja alinhado com essa estratégia que vem da Europa e, portanto, nós temos um grupo a funcionar
do município, designámos Conselho de Gestão Estratégica e Planeamento Municipal, que vai acompanhando o evoluir da situação sociodemográfica e vai afinando também o nosso plano, o plano do Lourinhã, a toda esta dinâmica que vai acontecendo também a nível superior. Depois de definir a estratégia, que foi a primeira fase, há também que arranjar os mecanismos para conseguirmos territorializar essas mesmas opções. E daí também advém a importância do trabalho que nós estamos a fazer ao outro nível, que é a revisão do PDM. Estamos realmente a trabalhar um documento que é mais flexível e, por outro lado, também mais fácil de ajustar à estratégia, na medida em que foi beber essa mesma estratégia as suas orientações para o seu desenvolvimento. Mas para falar de forma muito mais clara destas matérias, temos o prazer de ter hoje connosco o professor João Ferrão, que eu vou tentar apresentar de forma mais detalhada e ainda muito vai ficar por dizer. Nascido em 52, licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorado pela Universidade de Lisboa em Geografia Humana. É atualmente investigador, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Tem uma vasta experiência no campo da docência e acabei de saber há bocadinho que é pró-reitor agora da nova Universidade de Lisboa, que surgiu da fusão das duas universidades lisboetas. Desenvolveu diversas atividades de consultoria na área da geografia económica e social, coordenou diversos estudos de avaliação de políticas públicas para o governo português e para a Comissão Europeia, foi coordenador nacional de diversos projetos e redes de investigação internacionais, tem dezenas de publicações, tanto de artigos como de livros, foi inclusive secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, entre 2005 e 2009, e dá-nos o prazer de ser um dos conselheiros daquele grupo que nós temos de reflexão estratégica aqui na Lourinhã. E, sem mais delongas, passava a palavra para o professor para nos encantar com as suas palavras. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer, foi com grande satisfação e prazer que pude aceitar o convite que me enviaram. E aqui estou, mais uma vez. Já agora, para quem não sabe, eu venho desde que nasci para a Praia da Areia Branca, portanto conheço todo o concelho da Lourinhã, não digo muito bem, mas razoavelmente bem, incluindo as várias freguesias fora. Queria saudar naturalmente os colegas da mesa e também todos os presentes. Eu, quando me fizeram este convite, a primeira coisa que nós pensamos é, obviamente, o que dizer. E eu gostava de evitar dois registros. Um que é totalmente desadequado para um contexto deste, que eu vou tentar não falar de forma técnica, não estou a falar para técnicos, portanto, vou tentar não ter um discurso técnico, depois na discussão podemos pormenorizar, se quiser, alguns aspectos, mas não vou falar do ponto de vista com terminologia técnica, mas também vou tentar evitar um registro que pessoalmente não gosto muito, que é o registro do achismo. Todos nós achamos coisas independentemente de haver provas ou não, factos ou não, ou informação ou não. E, portanto, entre o achismo puro e duro e o técnico, há, apesar de tudo, um grande espaço para nos entendermos, para falarmos, para termos uma conversa, e, portanto, era isso que eu gostaria de trazer aqui. E os comentários que eu vou fazer vão, no fundo, ter 4 pontos, como verão, 2 pontos são um pouco introdutórios, o terceiro ponto tem mais a ver com esta questão que já foi referida, a estratégia 2020, ou várias estratégias 2020, o que é que elas significam, que implicações têm, etc. E depois gostaria de fazer um comentário final, como compreenderão, exatamente porque, afinal, tendo a sublinhar aquilo que me parece que é o mais importante. O primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte. Nós estamos aqui num contexto de uma campanha para as eleições autárquicas, e as eleições autárquicas são um ótimo pretexto para nós falarmos sobre duas coisas, sobre as quais, curiosamente, em geral não falamos no dia-a-dia. Quais são essas coisas? O futuro e o território. E queria fazer alguns comentários sobre o futuro e alguns comentários sobre o território. Sobre o futuro. Eu estou agora a coordenar um estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre como é que a população, os autarcas e os empresários veem o futuro. O que é que deve ser o futuro? E uma das primeiras conclusões que nós tiramos e que me parece que é interessante para este debate é, em termos simples, as respostas mostram basicamente 4 tipos de posições. Uma, que é um grupo minoritário,
e que se prende com as pessoas que não têm qualquer ideia sobre o futuro. O futuro não lhes diz nada, não têm qualquer ideia sobre o futuro. E é fácil perceber quem são. São pessoas idosas, pessoas com poucas habilitações literárias, pessoas com fracos recursos económicos. Essas pessoas não têm qualquer ideia sobre o futuro. Depois há um segundo grupo, que já é bem mais numeroso, para quem o futuro deveria coincidir com o futuro que eles pensavam que iam ter antes da crise. Essas pessoas têm dificuldade em imaginar um futuro diferente. O futuro que eles imaginam é o futuro que eles pensavam que iam ter antes da crise. Depois há dois outros grupos que têm claramente uma agenda de futuro. Isto é, ambos esses grupos aceitam, reconhecem que o futuro não vai ser aquilo que foi anunciado que iria ser, mas têm visões diferentes sobre o que deve ser esse futuro. E é interessante perceber, estou a simplificar naturalmente, é interessante perceber quais são essas duas vias. No fundo, quem é que tem agendas sobre o futuro e quem tem agendas sobre o futuro, o que é que defende? Há um primeiro grupo que defende claramente que um futuro e uma economia com futuro, porque o estudo é muito centrado na questão da economia, o que é que deve ser a economia no futuro, este grupo defende que uma economia com futuro, ou no futuro, o crescimento económico é uma finalidade em si própria. Isto é, só há futuro se houver crescimento económico, e o crescimento económico consegue-se como? Consegue-se se nós formos mais globalizados, se nós exportarmos mais, se nós tivermos mais investimento direto estrangeiro, se nós conseguirmos produzir mais, independentemente da forma como fazemos. Isto é, independentemente das consequências ambientais, independentemente das consequências sociais. Há um princípio que está subjacente, que não é dito, mas que está subjacente e que é conhecido. Estas pessoas, no fundo, acreditam que, havendo crescimento económico, tudo o resto vem por arrastamento. Mas o crescimento económico é uma finalidade em si própria. E, portanto, isto alimenta uma certa agenda de futuro, com objetivos, com prioridades, com instrumentos, etc. E com expectativas do ponto de vista das pessoas. Depois há um outro conjunto que considera que o crescimento económico é fundamental, mas que o crescimento económico não é uma finalidade, é um meio. E é um meio para quê? Para o bem-estar das pessoas. O bem-estar é a finalidade. E isso significa que, sendo que não há bem-estar sem crescimento económico, isto é importante, porque senão estávamos a levitar não sei onde, sendo que não há bem-estar sem crescimento económico, um crescimento económico a favor do bem-estar é um crescimento económico que leva em conta as questões ambientais, as questões sociais e também, muito curiosamente, ao contrário do grupo anterior, as questões locais. O grupo anterior, da sua agenda de transformação, não faz parte do local. Não falam do local. Não valorizam o local. O local não é importante. O que é importante é que Portugal, como um ponto, esteja no mundo, esteja nas redes globais, seja atrativo. E, pelo contrário, este quarto grupo, esta segunda agenda de transformação, coloca, então, esta ideia central, é a ideia do bem-estar como finalidade, o crescimento económico como um meio fundamental, mas como um meio que tem determinadas limitações, quer da natureza ambiental, quer do ponto de vista social. Isto é interessante porquê? Porque nós, no dia-a-dia, confrontamos-nos com pessoas que pensam destas várias formas. E nós não podemos falar da mesma forma com pessoas que não têm qualquer visão sobre o futuro, ou com pessoas que continuam a pensar que o futuro será o futuro que pensavam que iam ter antes da crise, isto é, passada a crise tudo voltará igual, ou pessoas que têm estas duas agendas de transformação diferentes. A visão do futuro e a agenda do futuro é, de facto, fundamental. Voltarei a isto, porque isto é uma questão fundamental, está nos documentos, em parte, depois gostaria de fazer algum comentário sobre isso. O segundo comentário, ainda relacionado com este primeiro ponto, é a ideia de território. E é muito curioso verificar que, sobretudo com o contexto da crise, porque as questões macroeconómicas, as questões financeiras, ganharam um peso enorme na agenda política, na agenda mediática, no fundo na agenda de todos nós, o peso que esta agenda tomou levou a que, mesmo não dando por isso, cada vez mais nós discutimos o país como se fosse um ponto. Ora, o país não é um ponto, o país é um território. E como todos nós sabemos, para a dimensão que nós temos,
Nós somos até um país extremamente diversificado. Aliás, somos um país com grandes assimetrias regionais, que têm que ser combatidas, e somos um país que é muito diverso das suas características, que têm que ser potencializadas. Olhar para o país como um ponto é ter uma ideia completamente errada, quer do ponto de vista do diagnóstico, quer do ponto de vista da proposta que nós poderemos fazer. Eu gosto de utilizar uma metáfora que é, se nós olharmos para uma caixa de ferramentas fechada, nós podemos discutir até a exaustão o aspecto, as características da caixa de ferramentas. Mas sem a abrir, nós de facto não sabemos o que fazer com as ferramentas que lá estão. E o valor da caixa de ferramentas é em função das ferramentas que lá estão, não é em função da caixa em si. Portanto, nós temos que abrir a caixa. E abrir a caixa significa, neste caso, abrir esse ponto chamado Portugal, complementar aquilo que são análises macroeconómicas com análises que olham para o território na sua diversidade. As regiões, os municípios, as cidades, as áreas rurais, tudo aquilo que faz a diversidade do país. Portanto, isto leva-me a um primeiro ponto, que é um ponto que é importante e que vai estar subjacente a tudo que eu vou dizer a seguir, é a necessidade de definir uma agenda de futuro para um território concreto. E dito isto, aparentemente uma coisa banal, deixem-me fazer um comentário sobre uma entrevista que eu li hoje, talvez alguns tenham lido também, de um candidato à Câmara Municipal de Lisboa, que eu aliás conheço pessoalmente e dou bem com ele, portanto não é crítica nenhuma. Mas não deixa de ser extraordinário que um candidato à principal cidade do país, não por ser capital, mas porque é principal do ponto de vista dos recursos que tem, tenha como grande objetivo torná-la mais bonita, mais limpa e com menos buracos. Isso é total ausência de visão estratégica. É total ausência de uma agenda de futuro. Ele tem, mas não sei, eu sei que tem, mas não sei porque não disse e falou dessas coisas, isto não é nada. Como refere sistematicamente que o que interessa é introduzir uma boa gestão. Ora, a gestão faz em função de objetivos. Há regras de gestão, há regras de boa gestão, certo? Mas a gestão autárquica, ou de uma empresa, ou de uma organização governamental, ou de uma universidade, ou de uma escola, faz em função de objetivos. Portanto, eu acho que as eleições autárquicas são sempre um ótimo momento para nós discutirmos isto. Que agenda de futuro queremos para este território específico? Não é uma agenda de futuro igual para todo o lado. Há aspectos que são gerais, há outros que são específicos. É uma agenda de futuro para um território concreto, neste caso, qual é a agenda de futuro que queremos para o município de Alvarinha. O segundo comentário que eu queria fazer, também introdutório, tem a ver com o contexto. Não há discussões no vazio. Não há qualquer debate no vazio. Nós discutimos os assuntos em contextos. E ignorar isso traz consequências negativas. Ora, nós hoje temos uma coincidência que é muito interessante do meu ponto de vista e que é complexa, mas nós temos uma coincidência de, em vários planos, estarmos em períodos entre ciclos. Isto é, há um ciclo que está a fechar e há outro que está a terminar, a começar. Desde logo nas eleições autárquicas, significa isso, fechar um ciclo anterior, abrir um outro. Um parênteses para dizer, fechar um ciclo e abrir o outro, não quer dizer que o segundo seja contra o primeiro ou ignore completamente o primeiro, mas é o outro ciclo. Portanto, as eleições autárquicas significam isso. Vamos passar de um ciclo para outro ciclo, mas, ao mesmo tempo, nós temos outros ciclos que estão também a mudar. Temos o ciclo comunitário, que é no fundo o motivo que nos traz aqui hoje, basicamente. Nós estamos a terminar um ciclo que é 2006-2013 para começar um ciclo 2014-2020. E este segundo ciclo não vai ser igual ao primeiro. E discutirmos uma agenda de futuro para um território concreto, seja a Lourinhense, seja o outro, tendo em mente o que foi o ciclo comunitário anterior e não perceber que o ciclo que aí vem comunitário vai ser diferente, é também um erro. E finalmente, temos uma outra passagem de ciclo que é muito mais profunda, muito mais radical e que tem a ver com o contexto de crise em que nós vivemos, tem a ver com o tipo de sociedade que tivemos nas últimas décadas e que provavelmente não iremos ter nas décadas que seguem. Nós, enfim, há muitas leituras sobre a crise, leituras de fatores mais específicos, mais genéricos. Eu creio que esta crise, independentemente da sua dimensão,
mais financeira e económica, representa o fim de um grande ciclo, onde nós acreditávamos no progresso, aquilo que se chama a visão moderna de progresso, não é? E pensávamos que o progresso, o normal, seria sempre tudo melhor, e tudo na mesma direção. E hoje é evidente, quer para aqueles que já eram críticos dessa visão de progresso, quer para aqueles que não eram, que essa visão de progresso não vai continuar. Não tem sentido, não tem pés para andar, e, portanto, não podemos, como aquele segundo grupo, que continua a pensar que o futuro será o futuro que eles pensavam que iria ser futuro no passado, esta visão linear de progresso terminou. Vamos entrar num novo ciclo. E as bases em que esse progresso, ou digamos, as bases em que a parte material desse progresso se esvaziou, também terminou. Eu refiro aqui, refiro a um crescimento económico que se fez, em grande medida, em função de duas coisas: consumo e acesso a crédito barato. Não é? A economia cresce por muitas razões, mas cresceu de sobremaneira porque o consumo cresceu imenso. E o consumo cresceu imenso porque o crédito fácil cresceu imenso. Esta lógica quebrou-se. Esta lógica não vai continuar. Esta lógica não vai ser reconstituída. E, portanto, sem querer complicar, eu acho que é interessante nós estarmos a discutir estes períodos entre ciclos, uns mais conjunturais, outros mais de fundo, ao mesmo tempo. Discutir aqui o caso da Lourinhã é também perceber a passagem do ciclo comunitário anterior para o próximo, e é também, apesar de ser um tema muito mais genérico, perceber que o futuro não vai ser aquele que nós imaginamos. Ninguém sabe o que é que vai ser o futuro, mas não vai ser aquele que nós imaginamos. E por isso é importante entender que agendas de futuro é questão em debate para nós, cada um de nós, livremente, de acordo com a sua visão, se posicionar. É evidente que já há sempre possibilidades mistas, mas aquelas duas agendas do futuro que eu referi há pouco, creio que são duas referências importantes. Portanto, isto entrava então no terceiro ciclo, no terceiro ponto, que é aquele que nos traz aqui hoje, e mais uma vez, repito, sem querer ser técnico, queria-vos dar sobretudo informação, para perceber o que é que está em causa e quais são as implicações daquilo que irá acontecer. Em 2010, a Comissão Europeia, portanto não foram os Estados-membros, nem o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, que é um órgão técnico, não eleito, a Comissão Europeia redigiu um texto que chamou Estratégia Europa 2020. Europa 2020, já perceberam porquê? Porque 2020 é o ano em que termina este novo ciclo, 2014-2020. Portanto, o documento Estratégia 2020 define os grandes objetivos, as grandes prioridades, que no próximo ciclo de programação comunitária, 2014-2020, vão estar em vigor. Um parênteses, peço desculpa, não sei qual é o grau de conhecimento que tem, portanto, isto que eu vou dizer é se calhar muito elementar para uns, mas não será para todos. É preciso perceber o que é que está em causa. Todos os países da União Europeia dão para um bolo comum, não são vários, porque são separados, mas enfim, dão para um bolo comum um certo montante em função do seu PIB. E parte desse bolo é redistribuído pelos vários países. E, portanto, todos nós ouvimos muitas vezes, ou, por exemplo, a Alemanha, sempre falar que nós somos dadores líquidos porque recebemos menos desse bolo do que damos para o bolo. E países como Portugal recebem mais desse bolo do que dão para o bolo, em nome da coesão e em nome de outros princípios. Já agora dizer que isto não é verdade, também convém dizer isso, não é verdade em todos os níveis. Nós, por exemplo, por estranho que pareça, nós, Portugal, somos dadores líquidos, porque há vários bolos, não há um único, nós somos dadores líquidos para alguns bolos. Por exemplo, na ciência, nós damos mais do que recebemos. E damos mais do que recebemos por uma razão muito simples, é que as universidades portuguesas não são suficientemente competitivas para depois irem, através de concursos, conseguir ganhar projetos em montante igual ou superior àquele que nós enviamos por esse bolo. Na área da ciência, que aliás tem uma parte crescente deste bolo europeu, a Alemanha, por exemplo, é sistematicamente ganhadora. Portanto, este mundo de quem dá e quem recebe é mais complicado do que parece à primeira vista. Mas o que interessa aqui é que este documento Estratégia Europa 2020
o que vem dizer é a todos os países, e por igual, a todos os países da União Europeia, aos 27 países, estes vários bolos vão ser constituídos e que vão depois permitir redistribuir dinheiro pelos vários Estados-membros, têm que obedecer a estes objetivos, têm que obedecer a estas prioridades e têm que dar prioridade a determinados domínios. Reparem que isto pode não ser muito importante para países onde a percentagem dos fundos estruturais é pouco relevante. Por exemplo, os países mais desenvolvidos, a Alemanha, tirando exatamente a ciência, esta componente é uma componente relativamente marginal. Mas para países como Portugal, os fundos comunitários, os fundos estruturais, são muito importantes. São muito importantes. E são tanto mais importantes quando nós temos e teremos nos próximos anos restrições orçamentais muitíssimo relevantes. Portanto, aquilo que era o peso dos fundos estruturais no investimento em Portugal vai aumentar. E é por isso que é tão decisivo perceberem o que é que significa esta estratégia Europa 2020, porque no fundo o que esta estratégia diz é, estou a simplificar, vai haver dinheiro para isto. E quem conseguir responder a estes requisitos tem acesso a esse dinheiro. Quem não consegue responder a estes requisitos não tem acesso a esse dinheiro. E esta é uma mensagem relativamente irrelevante para alguns países, é uma mensagem muito importante para Portugal, para a Espanha, para a Grécia, etc., que somos países, em alguns domínios, muito dependentes dos fundos estruturais. Esta estratégia Europa 2020 tem um subtítulo. E o subtítulo é muito interessante, porque diz assim: Estratégia Europa 2020, e depois em baixo, para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A Comissão Europeia tem muito hábito de utilizar estas palavras mágicas, porque elas têm a ver até com o debate político. É muito difícil discutir estas coisas envolvendo os vários países, e portanto arranjam sempre umas palavras um bocadinho redondas, ninguém a conta. Temos é que perceber o que é que está por detrás destas palavras. Crescimento inteligente. O que é crescimento inteligente? Crescimento inteligente é um crescimento apoiado cada vez mais no conhecimento e na inovação. Dito assim, creio que estamos todos de acordo. Crescimento sustentável. Mas reparem que a primeira palavra é sempre crescimento. Não fala em desenvolvimento, não fala de crescimento. Crescimento inteligente. Crescimento sustentável. Crescimento sustentável é o que é, nesta perspectiva, o crescimento sustentável significa o uso prudente dos recursos finitos. Isto é, crescimento sim, mas tendo noção clara de que muitos recursos que nós utilizamos, nomeadamente recursos naturais, mas não só, são recursos finitos. E são finitos, e se os exploramos mal, eles terminam. E se terminam e não podem ser substituídos, isso significa uma situação que irá penalizar todos, mais tarde ou mais cedo. Portanto, esta ideia do crescimento sustentável significa dizer crescimento sim, mas com uso por dentro dos recursos finitos e com uma grande aposta na eficiência energética. Energias renováveis, etc. Não quero agora entrar ainda em pormenor. E crescimento inclusivo. Crescimento inclusivo porquê? Crescimento inclusivo porque a Europa se defronta com dois problemas, não são novos, infelizmente. A Europa pensava que já não tinha estes problemas com esta acutilância. Quais são os problemas? O problema do desemprego, mas também o problema da pobreza. Embora haja definições diferentes, porque tem a ver com critérios estatísticos, calcula-se que a União Europeia tenha entre 80 a 100 milhões de pobres, isto é aquilo que se costuma dizer, pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, de acordo com o critério de cada um dos países, não é exatamente o mesmo. Portanto, a Europa, a União Europeia, tem um problema gravíssimo de desemprego, tem um problema gravíssimo de pobreza, uma coisa que nós achávamos que era nos países do terceiro mundo. Afinal, nós também temos esse problema. E o problema está a alastrar. E, portanto, este crescimento inclusivo significa exatamente que tem que ser um crescimento que cria emprego e não que destrói emprego, e tem que ser um crescimento que permita combater a pobreza, que seja acompanhado por mecanismos redistributivos que permitam combater a pobreza e não que aumente a pobreza. Este documento, o Documento de Estratégia Europa 2020, foi produzido e aprovado em 2010. E a partir daí é um pouco uma bíblia, isto é, o que todos os Estados-membros estão a fazer
é a preparar as suas propostas, já vou falar um bocadinho melhor sobre isso, estou a preparar as suas propostas em função desta Estratégia Europa 2020. É um elemento de referência, é a Bíblia, a ele não fugimos. Essa Estratégia Europa 2020 define 5 grandes objetivos. E já agora, um parênteses, seria interessante, por exemplo, a Lourinhã ter uma iniciativa emblemática para cada um destes 5 objetivos. Define 5 grandes objetivos. Não vos quero passar com pormenores, vou referi-los muito rapidamente. O primeiro tem a ver com o emprego, que é o grande problema que a Europa tem. O primeiro tem a ver com o emprego, aumentar a taxa de emprego da população com a idade entre 20 a 64 anos, etc. Não interessa. Há sempre um valor de referência e a União Europeia e todos os Estados-membros devem aproximar-se desse país de referência. O primeiro grande objetivo é aumentar a taxa de emprego. O segundo objetivo é investir 3% do PIB em investigação e desenvolvimento. Nós precisamos de mais ciência e precisamos de mais ciência ligada às empresas, mas ligada também à administração, ligada às autarquias, ligada às organizações não governamentais. Isto é um conhecimento produzido nas universidades, não é estritamente académico, é académico com certeza, mas tem que ser colocado ao dispor de quem precisa dele. De quem precisa dele é quem está nas empresas, é quem está nas autarquias, quem está na administração, o cidadão em geral. Este é o segundo grande objetivo. O terceiro grande objetivo é relacionado com as questões energéticas e com as alterações climáticas. O quarto grande objetivo relaciona-se com o abandono precoce escolar dos jovens. Isto é, os jovens que abandonam a escola antes do fim da escolaridade obrigatória. O período de escolaridade obrigatória depende de país para país, mas todos os países dos Estados-membros têm problemas complexos, embora a natureza diversa, em alguns casos tem a ver com comunidades imigrantes, a situação é muito diversa. Mas todos os países da União Europeia têm problemas graves de abandono escolar precoce. E reparem, este é o quarto grande objetivo. E o quinto grande objetivo é reduzir o número de pobres. Isto é, reduzir a percentagem de pessoas que vivem abaixo do tal limiar da pobreza. Portanto, no fundo, há 5 grandes objetivos: criar emprego, investir mais em investigação e desenvolvimento, aumentar mais soluções de eficiência energética, combater ativamente o abandono escolar precoce, combater ativamente a pobreza. Portanto, são 5 grandes objetivos. E estes 5 objetivos, depois, em torno desta ideia de crescimento inteligente, crescimento sustentável e crescimento inclusivo, define, não vos vou apresentar isso aqui, uma série de domínios e de áreas de intervenção onde haverá apoio através dos fundos estruturais face a determinadas condições. A Comissão Europeia fez o seu trabalho de casa. E eu devo dizer que, tecnicamente, pessoalmente, na minha opinião, este trabalho de casa, que é um trabalho muito complicado, ainda por cima não tem legitimidade democrática, portanto é um país, é um documento técnico que depois tem uma importância tão grande para todos os Estados-membros, tem que ser sempre um documento um pouco redondo, pelo menos em algumas da sua terminologia, mas depois é muito claro nos objetivos, nas metas e nas áreas que vão ser apoiadas. Este documento foi aprovado em 2010 e, a partir daí, o que é que cada um dos Estados-membros está a fazer? Está a fazer o seu trabalho de casa. E tem que fazer esse trabalho de casa a nível nacional, a nível regional e a nível subregional. Isto significa o quê? Significa que o Governo, já me vou referir a isso, está a fazer um documento, que é, aliás, o mais importante, porque é esse documento que vai ser negociado com Bruxelas. Esse é o mais importante. As regiões, aqui as regiões são as regiões do ponto de vista dos fundos, é o Norte, o Centro, por exemplo, a Lourinhã, neste caso o Oeste pertence à região Centro. Cada uma das regiões está a produzir, já vou referir isso rapidamente, um documento. Depois, a nível das associações de municípios Oeste, estão também a produzir um documento. Estes documentos têm que estar todos coerentes entre si, têm que se articular com o documento nacional. O Estado-membro, cada um dos Estados-membros vai negociar esse documento nacional com Bruxelas e é a partir daí que se define o que é que nós vamos receber e para quê. E as condições a que se pode aceder a esse dinheiro. Neste trabalho de casa,
Quem está atrasado é, de facto, o Governo. Mas vamos ser honestos, o processo está atrasado em todos os Estados-membros. Mas está atrasado. Está atrasado e sabemos pouco. Quer dizer, só as pessoas que estão muito envolvidas tecnicamente no processo sabem, mas de resto sabe-se muito pouco sobre o que vai ser este documento nacional. Mas a nível regional, a nível da região centro, existe já o chamado Plano de Ação Regional CREER 2020 Centro-Portugal. CREER é com C de cão, não é CREER. CREER significa crescimento responsável, estruturante e resiliente. Portanto, aqui na região centro também foram atrás dessas palavras, mas percebem muito bem o que significam, mas enfim. CREER, crescimento responsável, estruturante e resiliente, e definem, em função da Europa 2020 e em função do diagnóstico que fizeram para a região centro, identificam uma série de prioridades, de indicadores, de domínios, no fundo, dizem o que se deve fazer, o que deve ser apoiado e quem deve ser apoiado. E ao nível mais fino, a Associação de Municípios do Oeste, que junta 12 municípios, fez um trabalho do mesmo tipo, que chamou Estratégia 2020 Oeste de Portugal, onde define também aquilo que, na sua ótica, é a resposta adequada ao documento Europa 2020. Se eu não estou enganado, não estou completamente certo, mas se eu não estou enganado, o documento da região centro, o tal CREER 2020, esteve em debate público durante o mês de julho, creio que já fechou, e a Estratégia 2020 Oeste, não sei, recebi hoje uma nova versão de agosto, tinha uma de julho, portanto, percebe-se que está a mexer, suponho que é em função, exatamente, é assim de agosto, suponho que é em função de contributos que estão a receber. O que é que eu queria, qual era o comentário que eu queria fazer, deixando as questões técnicas de fora? Há aqui um tipo de comportamento a que não podemos fugir, mas cujas limitações devemos entender. Que é o seguinte: o documento nacional, o documento regional, o documento subregional têm que estar, como se diz nesta gíria, alinhados com o documento Estratégia Europa 2020. Isto é a resposta que cada um dos países dá àquelas orientações, àqueles indicadores, àquelas metas identificadas na Estratégia Europa 2020. E é isso que está a ser feito. Isso não pode deixar de ser feito. Mas eu gostava de introduzir aqui uma diferença, porque eu acho que justamente a Lourinhã é um bom exemplo dessa diferença. E estou a dizer porque não é para ser simpático, é porque é. Eu vou explicar porque é. Porque se tivesse aqui os conselhos à volta, eu não podia dizer o mesmo, portanto não podia ser simpático. Uma coisa é nós fazermos uma estratégia para ir buscar fundos. Outra coisa, que é condicionada. E no fundo é o que a maior parte dos consultores fazem. E eu fui consultor durante vários anos, sei muito bem como é que isso se faz. Não é? Digam-me o que há e eu explico como é que se lá chega. Uma coisa é fazer uma estratégia para ir buscar dinheiro, para ir buscar fundos. Outra coisa é definir coletivamente uma estratégia para um território e depois dizer: há ali fundos estruturais que me podem apoiar várias partes da minha estratégia. E ainda bem. E se há, eu aí recorro a fundos estruturais. Mas há uma parte que não tem a ver com fundos estruturais e se calhar eu tenho que envolver outro tipo de atores, outro tipo de instituições, outro tipo de entidades, outro tipo de financiamento. Isto faz toda a diferença. E isso nota-se muito nas autarquias. Há autarquias que fazem um trabalho profissional, tenho que dizê-lo, profissional, porque recorrem a consultores profissionais, mas o que fazem é isso. Há dinheiro para quê? Para isto é isso que nós fazemos. Isso é uma estratégia? Bem, é uma estratégia, mas é uma estratégia para ir buscar dinheiro. Claro que esse dinheiro é útil. Claro que com esse dinheiro se fazem muitas coisas úteis. Mas não decorre de uma estratégia pré-existente do município. A coisa faz exatamente ao contrário. Faz uma estratégia para ir buscar o dinheiro ao sítio onde ele existe para fazer aquilo que esse dinheiro permite fazer. Ora, eu gostava de sublinhar a diferença da Lourinhã, porque a Lourinhã justamente fez o seu trabalho de casa antes deste processo ter começado. A Lourinhã, já foi aqui referido, elaborou um plano estratégico, o PEL, Plano Estratégico da Lourinhã. O Plano Estratégico da Lourinhã não foi feito, foi feito independentemente e de forma paralela
em relação à Estratégia Europa 2020, ou seja, foi feito de uma forma mais liberta, resultando daquilo que as pessoas envolvidas achavam que devia ser uma estratégia para a Lourinhã. E tanto que aqui qualquer estratégia é discutível. E é facílimo olhar para a estratégia da Lourinhã, como é facílimo olhar para qualquer outra estratégia, e ver que agenda de futuro é que está lá por trás. Mesmo que não se diga. Mas quando eu vejo os objetivos, quando eu vejo as grandes prioridades, quando eu vejo os grandes domínios de intervenção, está lá uma agenda. Está lá uma agenda de futuro. Portanto, isto relaciona-se com o primeiro ponto que eu referi. Há uma agenda de futuro. Se há, então devemos explicitá-la para que isso seja claro. Mas, como eu dizia, a Lourinhã fez bem, porque fez um plano estratégico antes destes documentos e, portanto, pôde influenciar estes documentos. Porque no processo de preparação destes documentos, ao contrário de outras autarquias que não tinham uma grande ideia, ou quando muito, levavam ainda a ideia das obras, não é? Eu lembro de uma reunião que houve nas Caldas da Rainha, com o bloco de presidentes que diziam: eu quero dinheiro para fazer, preciso fazer a obra A, B ou C. Isso é o oposto de uma visão estratégica, não é? É olhar para isto como se fosse um banco. Está ali um banco, há dinheiro, eu quero fazer obra, ponha lá, se faz favor, a minha obra, que é para ter, se eu tenho dinheiro para a minha obra. E a Lourinhã tinha um plano estratégico e pôde influenciar e participar de forma mais ativa na elaboração destes documentos. Veja como isto faz toda a diferença. A Lourinhã põe aquilo que lhe interessa nos documentos e não é o contrário. Não fica à espera e não vai depois ajustar-se àquilo que os documentos dizem. Ao mesmo tempo, a Lourinhã criou um conceito de reflexão que tem uma constituição de pessoas diferentes, partidos diferentes, organizações diferentes, de empresas, de organizações não governamentais, associações, pessoas convidadas, pessoas com ligações ao município, e este conceito de reflexão ajuda a perceber a forma como as coisas estão a acontecer e a acompanhar e dar ideias. Pois claro, quem tem legitimidade democrática para decidir, decide. Mas tem ali um conselho que, com base em relatórios que são feitos regularmente, e aliás entregues em tempo, que é uma coisa rara, entregues em tempo, o relatório é distribuído e as pessoas analisam o relatório, dão livremente a sua opinião e depois o município acata ou não acata, mas tem ali um órgão permanente que olha para aquilo que a Câmara está a fazer, face àquilo que disse que ia fazer e que analisa criticamente essa evolução. E por outro lado, a revisão do PDM da Lourinhã inclui também muitos destes aspectos que já estão aqui consagrados no plano estratégico. E eu gostava de vos dar um exemplo e também devo dizer que este exemplo que vos vou dar dou a todo o lado onde vou. Há uns anos, exatamente porque nós tínhamos uma ideia de progresso, sabemos hoje, completamente errada e até um pouco ingênua. A ideia unilinear de progresso significava nós termos sempre a ideia de que há coisas que são do passado condenadas e coisas do futuro. E, a partir de certa altura, até se dizia, mesmo os organismos, as organizações internacionais, que a percentagem de população na agricultura era um índice de subdesenvolvimento. Coisa curiosa. Portanto, um país desenvolvido tinha 3% da população na agricultura. Tem 15%, é subdesenvolvido. Baixa isso. Baixa de 15% para 2% ou para 3%. Porque quando tiver 2% ou 3% da agricultura, finalmente é desenvolvido. Era uma ideia de progresso linear, onde todos os países tinham exatamente a mesma trajetória de desenvolvimento. E havia coisas que eram consideradas do passado, como eram do passado, eram antigas, como eram antigas, estavam condenadas, como eram condenadas, deviam ser abandonadas. Nós queríamos era o progresso, nós queríamos aquilo que era novo. O PDM da Lourinhã vem pôr no centro da sua estratégia as atividades agroalimentares. E isso é muito interessante, isso é completamente novo. Garanto-vos que eu não conheço todos, mas conheço muitos PDMs que estão a ser revistos, nenhum teve a coragem de dar esse salto. Há 5 anos, não é há 20 ou há 30, há 5 anos, as pessoas diriam, desculpem a expressão, bem, aquelas gente da Lourinhã não estão bons da cabeça, porque a propósito é que o PDM estão a dar uma importância tão grande à agricultura. Isso é uma coisa do passado. Não. Ter a ousadia de perceber que os tempos estão a mudar é importante e pressupõe a tal agenda de futuro que aponta num determinado sentido. Aliás, a estratégia feita para o Oeste identifica 3 atividades prioritárias. Aquilo que eles chamam de economia do mar, o agroalimentar e o turismo.
E eles dão até um título genérico para isto, que é atividades dependentes dos recursos naturais. Já vou voltar a isto no meu ponto final. Levemos a sério esta mensagem e levemos a sério aquilo que já está consagrado no plano estratégico do PDM. Atividades dependentes dos recursos naturais. É isso mesmo. Ou seja, se nós destruirmos os recursos naturais, estas atividades não têm qualquer futuro. E significa que, ao mudarmos a nossa visão, nós mudamos também a ideia de como avaliamos as coisas. Se calhar antes dávamos prioridade a coisas que não devíamos dar prioridade e considerávamos secundário aquilo que afinal se vem agora a revelar como fundamental. Um valor essencial que a Lourinhã tem, qual é? É o solo agrícola. É solo agrícola. O solo agrícola não é todo para construir, para transformar em solo urbano. Nós hoje percebemos que o solo agrícola é fundamental. Uma das grandes discussões na Europa, e é um aspecto que eu não referi, exatamente porque quero evitar detalhes técnicos, mas que está muito contemplado em todo este novo ciclo comunitário, é a ideia de segurança alimentar. A ideia de segurança alimentar é dupla, porque nós em português, nas línguas latinas, só temos a palavra segurança, mas em inglês há duas: security e safety. E security e safety querem dizer coisas completamente diferentes. Security quer dizer segurança alimentar no sentido de nós sermos cada vez mais autossuficientes. Cada vez produzirmos uma cota maior daquilo que necessitamos. Somos mais autónomos. Temos que ser mais autónomos do ponto de vista da energia, temos que ser mais autónomos do ponto de vista alimentar. E o safety significa alimentos com qualidade. Não é alimentos industrializados. Não são alimentos massificados. São alimentos com qualidade que contribuem para o tal bem-estar. Tal ideia da economia como meio para uma finalidade que é a do bem-estar. E não a economia como um fim. E, portanto, eu acho que a Estratégia Europa 2020, nesta apresentação que fiz aqui muito rápida, muito simples, é extremamente favorável a uma agenda de futuro para a Lourinhã com estas características, que já estão contempladas no plano estratégico, também no PDM, e que têm agora que ser aprofundadas. Aliás, devo-vos dizer, coisa que não diria há 5 anos, que como devem imaginar, há múltiplos estudos sobre quais são as regiões que têm mais sucesso na Europa, quais são aquelas que têm declínio, quais são aquelas que estão a sobreviver bem à crise. Há estudos para todos os gostos. E se há um resultado que é comum, é as regiões com maior sucesso são as regiões que, vejam, ponham lá a Lourinhã à frente, são as regiões rurais próximas das áreas metropolitanas e com orla costeira. Isto o quê? Lourinhã. Isto é Lourinhã. Isto é o Oeste. Não vai Lourinhã, nem o Oeste. Porque estes estudos são para a Europa. Mas nós percebemos porque é que é. As áreas metropolitanas estão cheias de problemas. É claro que é aí que há mais riqueza. Claro que é aí que há as empresas de ponta. Claro que é aí que estão as universidades. Claro que aí está muita coisa. Pois é. Mas os maiores índices de pobreza são nas cidades. Os casos mais complicados de desemprego estrutural são nas cidades. Os maiores problemas de solidão e de envelhecimento são nas cidades. As cidades são cheias de problemas. Mas, ao mesmo tempo, uma área como o Oeste, ou uma área como a Lourinhã, não tem os problemas das áreas rurais deprimidas em regressão demográfica. E para as quais é muito difícil dizer, olhem, o vosso futuro é este. Qual é? Ninguém sabe. Honestamente, ninguém pode dizer. Caminhem neste sentido, que é isso que vos trará um futuro. Não sabemos. Nós temos grande parte do país que está a perder população de tal maneira, e sobretudo a população que fica é muito envelhecida e muito desqualificada, que corre-se o risco de não haver limiares mínimos que garantam a vida coletiva. E isto é exatamente como os ecossistemas. Quando não há um limiar mínimo, o ecossistema morre. Pode ser um sistema de água, pode ser o que quiser. Abaixo de certos limiares não há vida. E muitas áreas do país têm esse problema, que é um problema gravíssimo e para o qual ninguém honesto poderá dizer que tem uma resposta. Porque não temos resposta. Temos paliativos, mas não há resposta. Ora, não é o caso da Lourinhã. E nós, muitas vezes, desvalorizamos exatamente aquilo que temos. Eu costumo dar um exemplo, porque aplico a mim próprio. Nós, em geral, só valorizamos aquilo que temos à mão todos os dias
quando essa coisa falha. Qual é o exemplo mais claro? A eletricidade. Não é? O dia em que falha um problema, não se pode utilizar o computador, fica escuro, não há televisão, para a vida. Não para. Falhou a eletricidade. Pois, mas quando a temos, quem é que se lembra disso todos os dias? Ninguém. Não valorizamos. Ora, os recursos humanos são a nossa eletricidade. As pessoas. Nós precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas mais qualificadas. Precisamos de pessoas mais organizadas. Precisamos de pessoas mais com sentido coletivo. Precisamos de pessoas com mais iniciativa. Precisamos de pessoas que tenham uma agenda transformadora a olhar para o futuro, percebendo que há limites para quaisquer soluções que nós apresentemos. Mas essa questão é importante. Portanto, eu diria que, para ir para o último ponto, já passei meia hora de certeza, para ir para o último ponto, a Estratégia Europa 2020, com as suas palavras redondas, com as suas palavras mágicas, com a sua redação, às vezes um bocadinho hermética, porque demasiado técnica, tem lá tudo o que pode ajudar a dar resposta a uma estratégia com uma agenda de futuro para a União. Assim se sabe aproveitar. E isto leva-me ao último ponto. Gostaria de fazer a diferença entre o quê e o como. Nós, em geral, discutimos muito o quê e discutimos pouco o como. Aí, como sempre, há uma questão cultural. Se nós fôssemos anglo-saxónicos, discutíamos ao mesmo tempo o quê e o como. Porque não há o quê sem como. Mas nós não. É o quê e depois como. Quem? Logo se vê. Improviso. Não é? Improviso, que é o pior que nós podemos ter, é transformar o improviso num recurso central do desenvolvimento nacional. Improviso é o pior que existe, assumido, evidentemente, como um valor central. É bom ter capacidade de improviso. Agora, aliar tudo quanto é estratégico, tudo quanto é decisivo, porque depois nós temos capacidade de improviso para resolver, é de facto mau. Portanto, o quê e o como. É tão importante discutir o quê como discutir o como. E a agenda, esta Estratégia Europa 2020 e todos estes documentos discutem mais o quê do que o como. Discutem também parte o como. Por exemplo, temos que trabalhar mais em parceria. Temos que desenvolver políticas mais integradas. O como vem lá, mas vem sobretudo o quê. E onde nós em geral falhamos é no como. Não é tanto no quê, é no como. E eu gostava de retomar esta diferença do quê e o como para salientar o papel decisivo que as autarquias têm. Se nós olharmos para trás, nós vimos que a seguir ao 25 de Abril, as autarquias tiveram um papel fundamental do ponto de vista, aliás, do primeiro D, dos 3 Ds do 25 de Abril. Não é? O primeiro D era o D da democracia. E as autarquias foram fundamentais para instalar, ou reinstalar, enfim, termos históricos, mas o poder local. Nunca tinha havido verdadeiramente. Para desenvolver o poder local. E as autarquias estiveram na primeira linha da democracia, exatamente através da importância que tiveram ao nível do poder local. Depois, a seguir, as autarquias estiveram também na primeira linha com o outro D, o D do desenvolvimento. Foram as autarquias que garantiram o saneamento básico, foram as autarquias que garantiram os equipamentos, as infraestruturas, depois foram evoluindo a animação cultural, a animação económica, as questões ambientais, fizeram tudo isto. As autarquias estiveram na primeira linha deste segundo D. Mas hoje as autarquias confrontam-se com 3 problemas que nós não podemos ignorar. Porque ignorar significa que podemos perder no como, não tanto no quê, mas no como. Quais são os problemas com que as autarquias se defrontam? Não vou dizer novidade nenhuma, todos nós sabemos isso. Mas acho que é bom relembrar. Primeiro, um número excessivo de autarquias nos últimos anos agarrou-se a um modelo de desenvolvimento completamente condenado. E vai ser difícil mudar. Vai ser difícil mudar. Como tudo. Como nós, individualmente. Nenhum de nós muda de um dia para o outro. E pode perceber que está a fazer coisas erradas, mas entre o perceber e mudar vai a alguma distância. Mas a maior parte das autarquias confronta-se com isso. Associaram-se a partir de certa altura a um modelo de desenvolvimento que está esgotado. Posso até não dizer que, independentemente de estar errado ou não está errado, está esgotado. Portanto, tem que ser um outro modelo de desenvolvimento. Em segundo lugar, as autarquias, não só as autarquias, mas as autarquias confrontam-se com um problema muito complicado de financiamento das políticas públicas. Para os autarcas não é preciso estar com grandes explicações, por múltiplas razões, não só pela dominação do orçamento, mas enfim, por toda a complexidade e dificuldades que há, restrições, há um problema real de financiamento das políticas públicas. As
políticas públicas têm como objetivo, por isso é que são políticas públicas, o bem comum. Se nós não temos dinheiro para desenvolvimento de políticas públicas, nós não garantimos o bem comum. E, portanto, mudar a lógica de financiamento das políticas públicas é um desafio para o governo, qualquer governo, central, ou regional ou local, e tem a ver com o como. Não é? Não é com orçamento de Estado, não é com empréstimos baratos, não sei se são baratos, teríamos que pagar mais tarde ou mais cedo, também não é com a fiscalidade que temos, portanto, o financiamento das políticas públicas vai ter que levar uma volta muito grande, se queremos continuar a ter políticas públicas, e eu acho que sim. E a terceira questão é a questão da confiança. Todos com certeza já ouviram, enfim, no meu instituto fazem-se muitos estudos desses, mas todos ouviram na televisão, nos jornais, que o nível de confiança dos portugueses nas instituições nunca foi tão baixo. Em todas. No governo, nos tribunais, na polícia. E talvez o pior, pelo que significa, não só baixa o nível de confiança nas instituições, como baixa o nível de confiança interpessoal. Interpessoal o quê? Nosso, uns com os outros. Ora, não há sociedade sem confiança nas instituições e não há sociedade sem confiança uns nos outros, interpessoal. Porquê é que eu estou a referir isto? E além do mais, as autarquias ainda têm, para além desta questão da confiança, que é genérica, o grau de confiança que vai diminuindo, têm esta sombra permanente da corrupção. Da corrupção. As autarquias, corrupção. Autarquias, corrupção. E, portanto, as autarquias têm, de facto, que se confrontar com estes três problemas. E aquilo que eu gostaria de deixar, para complementar o que já disse, era uma mensagem, não é tanto de esperança, também é de esperança, mas é de convicção, porque eu conheço relativamente bem o país, vou a muitos municípios. E, portanto, vejo que há muita coisa a mudar, há muitos municípios que são muito preocupantes, há outros, pelo contrário, grandes, médios, pequenos, onde há coisas surpreendentes. E eu acho que a grande mudança vem do local, não vem de cima para baixo, vem do local. No local é que há coisas interessantes que depois têm que ter enquadramento. E, portanto, eu diria que se nós queremos ter uma agenda de futuro para um território concreto, para este caso, para a Louviana, há também um outro esforço, que é, nós vamos todos ter que recolocar as autarquias como protagonistas essenciais da democracia e do desenvolvimento. E isso é um patamar diferente. É um patamar diferente. Passa por coisas que nós hoje já conhecemos bem. A lógica da proximidade. Aliás, eu vi que o cartaz estava à proximidade. A lógica da proximidade. As autarquias são o balcão. Não é? Se há qualquer problema, autarquia. Problema social, problema económico, problema cultural, problema de infraestrutura, problema de equipamento, autarquia. Proximidade. Participação. Hoje já vemos imensos espaços do ponto de vista da participação. Podemos ter processos mais segmentados, mais abertos, mais sofisticados de participação. Em muitos países, estou-me a lembrar do Canadá, não é só o Canadá, porque a participação faz parte da cultura, não é? Portanto, aquilo que nós chamamos aqui de planeamento estratégico são processos, por exemplo, planeamento estratégico de uma avenida, são processos muito participados. Mas nós, nos últimos anos, demos alguns pontos importantes, passos importantes, desse ponto de vista: proximidade, participação, transparência e prestação de contas. E eu acho que as autarquias que se vão distinguir nos próximos anos são aquelas que vão conseguir responder bem e em simultâneo ao que e ao como. E o como significa isto: mais proximidade, mais participação, mais transparência, mais prestação de contas. Isto não é de sumenos importância. É fundamental para que os cidadãos tenham confiança, reganhem aqueles que perderam confiança naquilo que é a entidade-chave de proximidade. E o que todos os estudos mostram é que, apesar da confiança nas instituições diminuir, ele é maior em relação às autarquias. Por uma relação simples, as pessoas conhecem-se. As pessoas conhecem-se. E, portanto, é menor à medida que vamos aumentando na escala. É maior, mesmo que a baixar, é maior em relação às autarquias, um bocadinho é menor a nível regional, é menor ainda a nível nacional e é muito baixa na União Europeia, porque as pessoas não percebem o que é, não conhecem o que é o Parlamento, não conhecem, e portanto não. Esse é um capital fundamental, é quase como o solo agrícola, é um capital fundamental.
E só as autarquias o poderão fazer. Criar esta resposta correta ao como, jogando na proximidade, jogando na participação, jogando na transparência, jogando na prestação de contas. E em municípios como a Lourinhã, só a autarquia o pode fazer. Porque as universidades fazem um pouco isto. As grandes empresas fazem um pouco isto. Têm capacidade para o fazer. Mas no município como a Lourinhã, com as características da Lourinhã, a autarquia é a entidade-chave para criar esta confiança e para, no fundo, ligar aquilo que está a suceder. Há um exemplo que eu gosto de dar, porque eu acho que ele é muito significativo. O oxigênio e o hidrogênio, como nós sabemos, são dois elementos que existem autonomamente. Mas quando combinados na proporção certa, dão a água. E a água é a fonte da vida. Ou seja, e as autarquias hoje já fazem isso. Eu tenho visto aqui na Lourinhã e outras. Muitas vezes o pôr duas instituições a falar umas com as outras é suficiente para criar qualquer coisa nova. O museu, a escola, a empresa, a organização não governamental, a junta de freguesia e a autarquia, repito, em municípios como a Lourinhã, é talvez a única entidade que tem esta capacidade federadora. E falo-á tanto mais, quanto mais as pessoas confiarem nela. E, portanto, para terminar, o meu desejo, espero que assim seja, é que daqui a um ano, aquele cartaz que está aí espalhado pela autarquia, que diz, nós confiamos nos lourinhanenses, não é? Era bom que os lourinhanenses fizessem um cartaz a dizer, obrigado, nós confiamos em vós. Obrigado. Obrigado, Sr. João Ferrão. Obviamente tinha-me pedido para interromper à meia hora, mas fui incapaz, não fui capaz de interromper toda esta sequência. É como disse, está formatado para as aulas de 50 minutos e, portanto, cumprir os 50 minutos da aula. Vamos passar então a palavra para esse lado. Estão abertas as inscrições a quem quiser dizer alguma coisa. Estou a referir. A palavra também à vossa capacidade de síntese. O que se espera é que sejam colocadas questões para este lado, não esperamos intervenções desse lado, esperamos 5 questões que sejam colocadas para podermos, obviamente, aqui também esclarecer. Boa tarde a todos que aqui estão. Sr. Professor, muito obrigado pela sua lição. Tenho vindo a todas e em todas tenho interferido. E hoje vou também interferir. A estratégia 2020, que eu vi muito superficialmente, deixa-me muito preocupado. É a questão demográfica. Muito preocupado. E na Europa. Eu estou-me a socorrer em alguns estudos que eu fiz, por acaso é de um alemão, do Oswaldo Spengler. Isto é caminha tudo na Europa para um fim de civilização. Tudo. A Europa está mais velha. Os melhores da Europa até vão para fora da Europa. Ou fixam-se em 3 ou 4 países da Europa. Por isso, eu gostava que o Sr. Professor enquadrasse neste programa 2020 onde é que está a demografia, onde é que estão os jovens futuros. Não é para mim que fiz 69 anos há 2 dias. São para os outros. Mesmo em relação à Lourinhã, o que aqui foi dito, não há dúvida nenhuma que a Lourinhã tem, e tem conseguido, muito fruto de quem tem estado à frente ao longo destes anos todos, ser um farol de desenvolvimento. E temos o que é essencial para continuarmos. Mas também não seria fazer alguma coisa para que, embora não sejamos dos concelhos onde haja regressão, houve até 2 dos últimos censos, 2 freguesias, não me lembro de Santa Bárbara, que até subiu franamente. Mas se não havia também caber, a nível local, e depois até para nível nacional, um programa de Portugal precisa de gente jovem. Nós projetarmos isto para daqui a uns anos, em termos até de geografia humana, independentemente das zonas deprimidas, independentemente de tudo o resto, e com esta política peregrina de que vão-se embora, que lá fora que estão bem, eu tenho muitas dúvidas, e por isso também gostava de saber do Sr. Professor este aspecto. Já estive no geral e estou no nacional, e no nacional local. E por último,
O Sr. Professor acredita neste programa 2020 ou quer acreditar? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Seferino. Se existir mais alguma questão, Sr. Presidente. Ora, boa tarde. Antes de mais, eu queria agradecer ao professor João Fogão esta bela lição que aqui nos deu, e queria dizer que, com tudo o que disse, já tem uma situação que me parece que não é bem assim. Efetivamente, a Lourinhã necessita de ter agricultura para ser um concelho atrativo. Precisa de mar para ser um concelho atrativo. E temos que viver com o mar, com a agricultura, para termos turismo. Se acabarmos com a agricultura e acabarmos com o mar, não vem cá turista nenhum. Os turistas vêm para a paisagem, para a agricultura, e vêm para as pessoas e vêm para o mar. Certo, perfeito, e tudo o que disse, do plano estratégico, perfeito. Agora há aqui questões que a gente começa a pensar, que é a questão de diminuir o número de abstencionismo na escola. Deixarem tantos alunos de ir à escola. Com uma política que ainda hoje ouvimos, que é o cheque educação. O cheque educação, cada vez, e com a situação económica em que a maior parte das famílias estão neste momento no país, cada vez mais esse cheque de educação, cada vez mais o cheque dentista, cada vez mais o cheque, seja do que for, vai para matar a fome e não vai para aquilo que devia ir. Por isso eu penso que está aqui a tentar, com esta política de crescerem turmas para 30 alunos, está-se a querer acabar com a escola pública para vingar a escola privada e enriquecerem, ser mais um nicho de enriquecimento de alguns, como já é a saúde, como já são determinadas atividades que existem neste país. Isso. Muito obrigado. Se houver mais alguma intervenção, juntamos mais uma. Sendo assim, passamos já aqui às respostas. Muito obrigado. Em relação à primeira questão, bom, eu não creio, mas isso aí eu acho que não se consegue discutir, porque é uma questão de convicção. Eu não creio que nós estejamos a assistir ao fim da civilização europeia. A história da Europa mostra, como muitas outras civilizações, que tivemos sucessivas metamorfoses. Se esta nova metamorfose significa o fim da civilização europeia ou significa a passagem para uma outra coisa, ainda sendo a Europa, não sabemos, podemos discutir. O que eu diria é que essa visão mais catastrófica é tanto mais provável quanto menos uma agenda de futuro tivermos. E se não tivermos uma agenda de futuro, é garantido. Não é? Portanto, eu queria acreditar, é um pouco como a segunda questão. Acredito ou quero acreditar? Quero acreditar que, com uma agenda de futuro, a Europa, enquanto projeto europeu, tem ainda condições para se ingrar, retirando partido daquilo que são a sua singularidade, a sua história e muitos outros aspectos. A questão demográfica é uma questão chave. E nós ouvimos todos os dias dizer, e é verdade, globalmente, ouvimos dizer todos os dias, a Europa é um continente envelhecido. Não é? Por acaso curioso, eu já tenho estado noutros países em discussões deste tipo, onde a discussão é exatamente o oposto. Nós temos jovens a mais. Não conseguimos criar emprego a ritmo, não conseguimos ter estruturas escolares, não é? Portanto, todos têm problemas, tipos diferentes. Agora, o que nós sabemos são várias coisas. Uma, a história é muito importante para nós percebermos como mudam as coisas. Durante muito tempo, a Europa do Sul, que é a Europa católica, era a Europa que tinha taxas de natalidade muito altas. Não é? E eu lembro, quando era novo, a ideia era sempre que os países da Escandinávia tinham sempre muito poucos filhos, tinham só um, então a taxa de natalidade era baixíssima. E na Europa, mesmo em Portugal, as pessoas ainda tinham muitos filhos. Hoje é completamente o oposto. Não é? Portugal tem a taxa de natalidade, a segunda taxa de natalidade mais baixa da Europa. A Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia têm todas taxas de natalidade mais altas que nós e das mais elevadas da Europa. Cultura. Mas não é só cultura, políticas sociais. Esses países tiveram políticas de natalidade. E esses países tiveram políticas de natalidade em sentido amplo, que
vai desde os equipamentos a pré-escolares, até às condições dadas às mães ou aos pais, enfim, com uma série de elementos. Mas tiveram políticas nesse sentido. Portanto, há espaço para melhorarmos do ponto de vista da taxa de natalidade. Mas também vamos ser francos. Mesmo com uma evolução positiva da taxa de natalidade, a Europa não recupera demograficamente se não for um foco de imigração. E só há imigração se houver emprego. E, portanto, vamos sempre parar ao mesmo. E não é por acaso que o Europa 2020 põe a questão emprego em primeiro lugar. O problema é quando a discussão do emprego mata o resto. Isto é, nós temos um problema tão grande de falta de emprego que quem diz que queria emprego consegue tudo e mais alguma coisa, mesmo aquilo que não devia conseguir. Isso é uma discussão difícil, não é? É uma discussão difícil. Mas, de facto, a questão demográfica pode melhorar destas duas vias, por vias de políticas de famílias sociais em termos genéricos e através da criação de emprego que retém os nossos jovens, que atrai pessoas de fora e que, portanto, cria até uma outra base para o sistema de segurança social. Depois, aquilo que perguntou 2020, acredito ou quer acreditar. Bom, a estratégia 2020 existe, não é? Não é como as bruxas, existe mesmo. E eu acho que era ousado, mas aqui no mau sentido, nós ignorarmos ou termos uma posição, eu não concordo com aquilo que lá está, portanto vou fazer uma outra coisa. Nós temos um problema gravíssimo de financiamento das políticas públicas. E há dois caminhos, há sempre vários, mas o essencial, há uma bifurcação. Nós chegamos a bifurcação e não vamos para um lado, não vamos para o outro. E há um caminho que diz, realmente as políticas públicas não há financiamento e tal, privatização. Privatização, privatização, privatização. E há outro caminho que diz, não, atenção, há determinadas matérias, exatamente quando está em causa o bem público, ou o bem comum, que só podem suscetíveis de ser garantidas através de políticas públicas. E nós só temos políticas públicas se essas políticas públicas forem financiáveis. Ora, neste contexto, os fundos estruturais são fundamentais para nós. Criam uma dependência? Pois criam uma dependência em relação a determinados temas e determinados objetivos, e se calhar os nossos não eram exatamente aqueles, eram outros. Criam, tudo isso é verdade. Por isso é que eu faço esta distinção. E daí o caso da Lourinhã, porque felizmente posso dá-lo. Fiz a distinção entre aqueles que apenas definem estratégias estritamente em função de ir buscar os fundos estruturais, ou aqueles que têm a sua estratégia e que naquilo que se justifica vão buscar fundos estruturais. E naquilo que não se justifica vão buscar, mas não têm uma estratégia que é completamente tributária daquilo que são as orientações comunitárias. Têm a sua estratégia, mas não ignoram a outra, porque ignorar a outra seria mortal. Portanto, acredito ou quero acreditar, pois quero acreditar e tenho que acreditar. Mas tem que fazer o melhor uso dela. Tem que fazer o melhor uso dela. Apesar de tudo, eu disse, eu não quis entrar aqui em aspectos técnicos que não parecem ter muito sentido. O recurso aos fundos estruturais neste ciclo é mais flexível, permite combinações de fundos como antes não era possível, e portanto permite soluções, já agora vou utilizar uma palavra que se utiliza muito nesse documento, permite soluções mais inteligentes e mais adequadas a cada uma das realidades do que acontecia antes. Até para se evitar aquilo que aconteceu nos vários ciclos anteriores, que é, às tantas, todas as autarquias estavam a fazer o mesmo. Há dinheiro para piscinas, fazemos piscinas. Há dinheiro para centros culturais, fazemos centros culturais. Há dinheiro para ir. É claro que havia falhas enormes, porque o país todo, assim como estava subequipado do ponto de vista de saneamento básico, as coisas mais básicas, não tínhamos. Tivemos que fazer tudo isso, depois caminhámos para os equipamentos um bocadinho superiores. E todos querem ter equipamentos esportivos, todos querem ter equipamentos culturais, todos querem ter, etc, etc. É natural. Mas a certa altura nós temos que nos diferenciar, porque senão todos os municípios estão a concorrer uns com os outros. Não é? E isso já está a acontecer. E temos que fazer programações conjuntas. Nós estamos num outro patamar. E esse patamar exige outro tipo de soluções. E, de facto, no quadro do Europa 2020, apesar de tudo, há muitas soluções que podem ser viabilizadas através desse instrumento. Eu acho que isso é bom. O problema que o Sr. Presidente da Câmara referiu é evidente um problema, e eu queria pô-lo até de uma forma mais complexa, porque é um problema com que eu me confronto
nos conselhos, ou quando tem que fazer sugestões, recomendações, eu faço documentos, tem de se propor alguma coisa, e eu não gosto de propor coisas que sejam ficção. Não vale a pena. Quer dizer, umas coisas muito interessantes. Depois eu sou o primeiro a saber que nada daquilo se vai passar, não vale a pena. E as autarquias estão hoje confrontadas com um problema muito complexo, que é, mesmo quem não tem uma visão assistencialista, não é? A premência dos problemas sociais é tão grande e os casos são tão graves que uma parte importante dos fundos disponíveis tem que ir para aquelas soluções. É claro que nós sabemos, não estamos a resolver os problemas de fundo, é uma visão meramente assistencialista, tudo aquilo que nós sabemos. Pois é verdade. E qual é a solução? As pessoas morrem de fome, as pessoas não saem de casa, as pessoas e, portanto, andam subalimentadas, subnutridas. E, portanto, esta componente assistencial, mesmo que não a queiramos, mesmo que não faça parte da nossa agenda de futuro, nós não conseguimos evitá-la. E essa é uma das questões essenciais, é ver até que ponto esta componente mais assistencial, que vai continuar nos próximos anos, não impede que se lancem as bases de um novo ciclo de prosperidade. Há municípios, estou-me a lembrar do município do Algarve, onde a situação do desemprego é completamente dramática, é a região do país onde os efeitos da crise mais se faz sentir, tem a ver com a especialização do turismo, do tecido económico, etc. O Presidente da Câmara dizia, quer dizer, eu estou a desviar o meu orçamento todo para pagar almoço aos meninos nas escolas, para deixar as escolas abertas durante o fim de semana, para questões de idosos, que estão a ser abandonados, etc, etc. Estou a gastar o dinheiro todo em questões sociais. Não me venham pedir para agora estar a lançar as bases da recuperação. A questão colocada do Sr. Presidente da Câmara é muito importante, até do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da monitorização, não é? Que é, nós, de maneira nenhuma, uma questão de dignidade humana, nós não podemos abandonar esta componente assistencial, mas nós sabemos que essa componente assistencial não constrói o futuro. Apenas está a evitar que as pessoas sejam empurradas para níveis abaixo da sobrevivência da dignidade. Não é? E não podemos deixar de o fazer. Mas temos que ter um olho sempre no outro lado. Ok, mas temos que construir o futuro. Como é que, apesar de estarmos a desviar parte do nosso dinheiro para estes objetivos, temos que o fazer, temos mesmo que o fazer, não podemos ser esmagados pelas prioridades do momento e prescindir de uma visão estratégica de longo prazo que diga, eu quero lançar as bases para criar um novo ciclo de prosperidade. Este jogo é difícil, mas as duas coisas têm que coexistir, e volto mais uma vez a chamar a atenção o facto de haver um plano estratégico que tem metas, às vezes as metas são alcançadas, outras vezes não são alcançadas, perceber porque é que não são alcançadas, perceber se aqueles projetos ainda se justificam, se devem ser alterados. Esse processo de acompanhamento muito fino, muito próximo dos projetos é fundamental para fazer este jogo, que não é nada fácil, entre as urgências e lançar as bases de construção do futuro. Eu queria acrescentar aqui uma questão. Geralmente, as previsões e estudos demográficos que existem no nosso país, nomeadamente no Oriente, e a preocupação de criar as condições para as pessoas sentir-se nas próprias aldeias, as condições mínimas, desde o abastecimento de água, o saneamento, a eletricidade, coisas essenciais para as pessoas não virem para a pescaria. Mas em Portugal, os estudos que existem é que realmente as grandes cidades vão ser mais sacrificadas com o aumento da população. Como é que vamos resolver esta situação? Eu posso colocar a minha questão, mas é fácil. Então, também queria aproveitar a mesa e dar os parabéns pelo convite ao Dr. João Ferrão. E depois queria colocar uma questão relacionada com a Estratégia 2020 e que se prende com o seguinte. A União Europeia aprovou uma Estratégia 2020 em que, entre os seus objetivos, aponta o aumento do emprego e o combate à pobreza. Mas esta mesma União Europeia obriga os países intervencionados a aumentar o desemprego e logo a aumentar a pobreza, ou melhor, os níveis de pobreza a aumentar. Eu gostava de colocar esta questão, como é que acha como é que vê este antagonismo entre estas duas questões? Já agora,
Gostei muito da sua intervenção. Acho que foi bastante esclarecedora. Mas eu, como alguns, como aqui o senhor, como se chama, Zeferino e o senhor Presidente, também sou bastante cética sobre a política europeia. E também este senhor que falou mesmo agora. Porque, de facto, a minha pergunta que eu fazia logo era a primeira. O senhor professor disse que ninguém sabe o que é que vai ser o futuro. Será que é mesmo possível que os inteligentes europeus não saibam qual vai ser o futuro? Quer dizer, nós já tivemos duas formas de sociedade. A primeira foi de previdência, a segunda agora é o neoliberalismo por todo o lado, não é? Pronto. A primeira pode-se dizer que também não era assim das melhores. Mas esta agora que temos, vamos lá ver para onde é que nós vamos. A pobreza aumentou, o desemprego aumentou, este senhor falou mesmo agora, e com toda a razão, porque eles sabiam muito bem para onde é que nós íamos. Quando eles abriram as portas à China e aos outros países para levarem para lá os nossos produtos, para irem para lá fabricar os nossos produtos, como por exemplo os sapatos, a roupa e outras coisas, lingerie, fatos de noiva, tudo isso foi para a China e para esses países. Ora, nós sabíamos que as nossas fábricas iam fechar. Depois eles disseram a seguir, vinhas em Portugal, não há nada para ninguém. Isto e aquilo, é melhor acabar com tudo, nós damos os subsídios. Eles sabiam que eles queriam ir buscar o vinho ao sul da África, à Austrália, a não sei onde mais. Portanto, eu acho que eles sabem qualquer coisa, só que é que eles não dizem. E a minha pergunta que eu queria fazer ao Sr. Professor é se acredita de facto que nós não sabemos qual é o nosso futuro. E se é verdade que os inteligentes não sabem qual é o nosso futuro, então nós temos que ser mais espertos que eles e nós temos que definir o nosso. E aí, agora, é que eu vou dizer que fico contente de saber que a Lourinhã já tem uma estratégia e a seguir dizia que é muito bem que tenha uma estratégia e que fique alerta e não vai ficar dependente eternamente do resto. Claro que nós temos que ser espertos, continuar a ser espertos, usar todos os fundos, tudo que puder, venha para cá. E a seguir, ficar alerta, porque de facto, esta política que eles agora estão a querer implantar aqui em Portugal, eu não tenho muita certeza absoluta se isso ao fim de quantos anos se vai dar muito certo. Porque se eu estou a ver quais são os outros países que estão a desenvolver a sua agricultura a nível de qualidade, e nós já sabemos, alguns que entraram ultimamente, eu sei que a Turquia avança a passos largos com a exportação de produtos para a Europa, e nós, se não ficarmos alerta, daqui a uns anos estamos outra vez com um problema nas costas. Portanto, eu sou de acordo que nós investimos em tudo o que a gente puder, mas não ficar dependentes totalmente. Portanto, sermos inteligentes e ficar alerta. E a seguir, é o problema. Nós sabemos que eles dizem, pronto, os europeus têm que ser mais inteligentes, têm que ser mais envolvidos, têm que ter mais escolaridade e os outros vão fazer o resto, os outros países mais pobres. Ok, pode ser verdade. Mas esta política que eles estão a fazer, que este senhor referiu mesmo agora, é que eu vejo que há muitas crianças que desistem da escola, e o senhor professor também se referiu a isso, porque os pais ficam mais pobres, não podem pagar os estudos, as crianças têm que ir trabalhar, não fazem uma profissão. E outra coisa, que as profissões que são as escolas em Portugal, que têm, ou que começaram a desenvolver-se a nível profissional, são muito de baixo nível. Nós, os nossos jovens portugueses que tiverem um diploma, nunca vão conseguir competir com outros jovens com os mesmos diplomas dessas profissões. E isso é uma coisa muito grave. Se nós, cada vez que ficamos mais pobres, desemprego é por aí, por todos os lados, as famílias não podem mandar as crianças para a escola, então como é que nós vamos resolver este problema? O senhor Presidente referiu-se à mesma coisa e é uma verdade. É isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Se calhar agora passava aqui para as respostas e depois fazemos um novo ciclo de questões. Então, responder rapidamente em relação à primeira questão. Os dados mais recentes mostram que, demograficamente, as grandes cidades já não estão a aumentar. Não estão a aumentar exatamente porque não são uma fonte de emprego. Não são uma fonte de emprego e, em média, têm preços mais elevados. E há mesmo pessoas que estão a sair das cidades, claro, pessoas reformadas, por exemplo, e estão a ir viver para fora das cidades
porque têm qualidade de vida que não conseguem ter nas cidades. Portanto, essa tendência é uma tendência que primeiro desacelerou, depois inverteu-se, podemos sempre dizer, é pontual ou está para ficar, não sabemos, não é? Agora, a Lourinhã tem realmente uma particularidade muito interessante, que é, tem centros de freguesia grandes. Isso é um valor também que a Lourinhã tem, que é fundamental. Muitos municípios têm certo conselho e as centros de freguesia são pequeníssimas, não têm dimensão suficiente para fazer seja o que for. E a Lourinhã, tirando uma que eu me lembro, não é? Ela parecia muito pequena, mas a maior parte das centros de freguesia são grandes, e grandes têm um volume de população suficiente para garantir níveis mínimos de equipamento, proximidade, etc., de viabilizar. Isso é muito importante. Bom, as outras duas questões. Tudo isso é verdade. O projeto europeu sempre foi completamente contraditório. Não é? Não há nós falamos de um projeto europeu, mas não há um cérebro central que nós digamos o projeto europeu é aquilo que aquele cérebro pensa. O projeto europeu está cheio de contradições. Não, está bem, mas está cheio de contradições. E eu acho que o que é importante perceber é que entre as instituições com legitimidade democrática, que é o Parlamento Europeu, entre as instituições que são comunitárias, mas sem legitimidade democrática, como a Comissão Europeia, e as instituições com uma capacidade enorme de interferir no projeto europeu, mas que não pertencem nem ao primeiro conjunto, nem ao segundo, o sistema financeiro, existem contradições gigantes. E grande parte, não digo todos, mas uma parte dos técnicos, que são técnicos, ao mesmo tempo é curioso e até um bocado estranho, não é? Quer dizer, como é que um projeto tão complexo e depois são técnicos que andam a fazer estes documentos? Grande parte dos técnicos que fazem estes documentos são o último reduto de quem acredita que deve haver políticas redistributivas na Europa. Porque no dia em que, como se diz eufemisticamente, a política de coesão deve ser nacionalizada, até dizem renacionalizada, isto significa uma coisa muito simples, que é cada um trata do seu problema, não é? Apesar de tudo, a Europa 2020 ainda, vamos ver o que é que vai acontecer para o próximo ciclo, aí o conceito central ainda há uma Europa que precisa, enquanto projeto, de mínimos de coesão social, de coesão territorial, de criação de emprego, de uma série de aspectos, para se manter enquanto projeto. Não é? Porque a visão neoliberal, para estas questões, o discurso que tem é o discurso da renacionalização. A agricultura, renacionaliza-se a política, a PAC, cada país trata do seu assunto. A coesão, e sai muito caro, não dá problemas, e é por isso é que não evoluem, porque recebem muito dinheiro e não muito subsídio, e portanto não precisam de investir, etc. Acaba-se com a política de coesão, cada um dos Estados-membros que desenvolva a sua política de coesão. Portanto, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas eu gostaria de ver de uma outra forma. Haver um documento que foi aprovado, que serve de referência para um orçamento que, apesar de tudo, não é tão pequeno como isso, que tem um efeito redistributivo e importante, ainda bem que ele existe. Se calhar, se fôssemos nós a fazê-lo, não fazíamos assim, mas ainda bem que ele existe. Agora, também estou completamente de acordo, já o tinha referido, mal será se as nossas estratégias de construção do futuro se limitam a replicar aquilo que são esses documentos. Mas isso significa que nós não temos qualquer visão estratégica. Ou que o governo não tem, ou que os governos locais não têm, ou que os cidadãos não sabem o que querem, não é? Mal de nós se estivermos todos nos dois primeiros grupos que eu referi no início. As pessoas que não têm qualquer ideia do futuro e as pessoas que continuam a achar que o futuro mais tarde ou mais cedo será o futuro que eles pensavam que iam ter. Depois já é uma questão ideológica entre as duas agendas, eu prefiro uma e não prefiro a outra. Mas tem agendas e a primeira, que não é bem a agenda neoliberal, aliás não é por acaso que se fala em crescimento verde, depois já também tem uma linguagem mais ambiental, do ponto de vista das tecnologias verdes, é uma coisa um bocadinho diferente, porque a própria onda neoliberal, com as características iniciais, já está em mudança, porque já provou que nada daquilo que se dizia que ia provocar não provoca.
E, portanto, como sempre acontece, os primeiros que disseram menos Estado, quanto menos Estado melhor, são agora aqueles que dizem, afinal o Estado dá jeito, já para resolver os meus problemas, o sistema financeiro, e depois talvez para outros, porque se começa a haver conflitualidade social, isso também é complicado. Se começa a haver excesso de desemprego, isso também é complicado. E, portanto, mesmo essa onda já está a mudar um pouco. Agora, a questão fundamental para mim é o projeto europeu sempre foi e é um projeto extremamente contraditório, com tensões muito fortes, mas onde não existe um centro que pensa tudo da mesma forma. Não existe. Existem coligações muito fortes, que é uma coisa diferente. E essas coligações são coligações de interesses que têm a ver com os Estados-membros, têm a ver com os sistemas, ou financeiros, ou com os agricultores, ou com isto, ou com aquilo, mas tudo isto é muito mais dinâmico do que parece. E volto a repetir aquilo que disse no início, em relação à questão demográfica, que é mantendo um espírito crítico em relação ao projeto europeu. Eu acho que nós não podemos abandonar esta ideia de futuro coletivo, porque a ideia de que se não há projeto europeu, então cada Estado irá resolver o seu problemazinho por si. Bom, isso há muita gente a desejar que seja quem não costuma dizer isso que venha dizer, para eles não terem que dizer e para acontecer aquilo que eles gostariam que acontecesse. Mas mesmo aí nós temos, a história é como a história da garrafa do meio vazio, meio cheio, não é? Eu estou completamente de acordo com isso. Isso é factual. Eu acho que nem é para discutir, é factual, há números, nós sabemos, cotas. Quando eu digo dou-lhe dinheiro para destruir isto, racionalmente a pessoa vai destruir aquilo que recebe dinheiro. Agora, também há uma outra parte da história que está mal contada, ou está pouco contada. É que nós, em muitos casos, tivemos excesso de zelo. Pois é, houve muito excesso de zelo e fizemos aquilo que ninguém nos mandou fazer. Porquê? Porque também se ganhava com isso. E, portanto, temos que ver as duas partes. É verdade aquilo que diz, é verdade o excesso de zelo. Convinha acabar com os dois agora. Quer com o excesso de zelo, quer com essas orientações que não têm qualquer sentido. Boa tarde a todos. Eu, em relação à Europa, obviamente que a discussão daria pano para mangas e eu, sendo um europeísta convicto, também não deixo de reconhecer relativamente, e não só, a Europa e o projeto europeu tem sido muito maltratado. E já não falo na questão de muitos países europeus emprestam dinheiro e depois ainda recebem juros por cima, como se fosse um depósito a prazo, mas nomeadamente noutras questões que temos vindo aqui a falar. Portanto, não só a questão da destruição de alguns setores da economia portuguesa, como inclusivamente em todo o dinheiro que vem e que vem muito na perspectiva de fazermos algum investimento também, e que tem vindo, mas que de certa forma contraria aquela visão que hoje em dia existe de que temos que ser estes pedintes envergonhados que vamos lá estender a mão como se dependêssemos deles. Mas também é um facto que muito desse dinheiro que veio para investimento voltou também para lá, nomeadamente para a Alemanha, e o professor falou muito bem da questão de em alguns setores sermos contribuintes líquidos. Isto visto, como falou, do ponto de vista direto, mas há também do ponto de vista indireto, que é a Alemanha tem grande parte da sua indústria assente na fabricação de bens de equipamento, que naturalmente são os bens que nós compramos quando investimos. Ou seja, o dinheiro vem para cá, mas volta todo para lá e cria mais valias lá. E obviamente que isso, infelizmente, não vejo muitas pessoas e muitos desses comentadores que por aí andam pelas televisões a falar nessas coisas. Se calhar interessa mais falar noutras. Relativamente à questão demográfica, eu queria, e também pegando um pouco naquilo que foi falado em relação à questão do turismo, e nomeadamente no Algarve, o turismo viveu durante algum tempo em Portugal, virado para uma perspectiva de vamos oferecer o sol àquela gente que cá vem da Europa. Entretanto, mudou e felizmente tem vindo a mudar mais para uma perspectiva também vamos oferecer a ruralidade. Na minha perspectiva também acho que temos muito a aproveitar agora com isso, que é a quem é que interessa também esta mistura de sol e ruralidade. Não é de certeza tanto aos turistas que foram para o Algarve e que o deixaram no estado em que está hoje em dia, também deixaram ter algum dinheiro para lá ir.
Mas essencialmente interessa a uma classe etária de uma idade já superior, e nomeadamente aos reformados europeus. Houve um estudo, creio que já tem quase 10 anos, que previa que grande parte das pessoas na Europa iria haver um crescimento exponencial dos reformados europeus com rendimentos muito, muito importantes. Na minha perspectiva, não devemos só olhar para eles como turistas, devemos olhar para eles como residentes. E acho que aqui, se calhar, falta também, seja do ponto de vista nacional, que obviamente que é aí que as coisas devem ser postas, mas que também pode ser visto do ponto de vista local, com ações muito direcionadas, para que se atraiam essas pessoas que obviamente viriam para cá viver durante o ano e depois iriam fazer lá férias. E essas pessoas, obviamente, têm reformas bastante razoáveis, ajudariam o comércio tradicional, ajudariam a agricultura, ajudariam a indústria do turismo também ao longo de todo o ano e não focalizada apenas nos meses mais quentes, e penso que isso seria bastante importante para a economia local e obviamente nacional. E na perspectiva local, tanto deixo duas hipóteses de ações que o próprio município poderá ter nesta perspectiva de captar residentes estrangeiros. Uma delas é, obviamente, através de algumas parcerias com todos os agentes turísticos, através de alguns folhetos direcionados de venha viver para cá, não venha só cá passar 1 ou 2 semanas. E, por outro lado, é através dos imigrantes. A Lourinhã também tem muitas pessoas que estão imigradas lá fora. Aproveitar esses dois canais para tentarmos trazer as pessoas a viver cá, obviamente que ajuda, tendo em conta também a faixa etária de que estou a falar, por exemplo, a que não andemos a exportar enfermeiros para a Inglaterra e consigamos dessa forma também que muitos dos nossos jovens que vão lá para fora não o façam e que permaneçam cá. Muito obrigado. Obrigado. Penso bem, o professor João falou e digo porquê, e vou já dizer a seguir. Mas não queria intervir porque aquilo que o senhor disse e aquilo que eu tenho conhecimento do que o senhor tem sobre estratégia, já há uns anos, e vou recordar-me uma sua intervenção num conselho social que era liderado pelo Dr. António Guterres e que foi no LUNEC, em que tinha ao seu lado também um grande homem, que era, e é o Brandão Alves, o professor Brandão Alves, um grande economista português. E eu recordo-me ainda, 97, mas ainda me recordo que a sua estratégia para o país era realmente o desenvolvimento das cidades, dos concelhos, para desenvolverem a estratégia económica, educacional, na área de saúde e todas elas por aí adentro. E hoje a sua lição que nos deu aqui é de que realmente a estratégia passa por formar equipas de valor para cada sítio onde se está a discutir essa mesma estratégia. E por isso eu acho que estes debates são extraordinários. E acho que são extraordinários por isto. Eu vou dar um exemplo. Ontem li qualquer coisa no Facebook de alguém da oposição, de uma candidatura da oposição, que dizia: eu até nem sou do partido da pessoa da Óbidos, mas aquilo é fenomenal. Não é? Tem ópera, tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro, tem não sei o que. Eu deito-me a rir. Porque quer dizer, uma pessoa que está a dizer que é da Lourinhã e está a comparar a Lourinhã com Óbidos e depois não vê o que se fez já na Lourinhã. Eu não sou da Lourinhã. Atenção, nasci em Lisboa, vim para cá viver e sinto-me muito feliz por isso. Mas de comparar a estratégia do que foi feito há uns anos até agora na Lourinhã, pela população, pelo desenvolvimento, pela área educacional, pela área de saúde, e manter esta população toda, compará-la com Óbidos, em que é uma zona de passagem, em que há o Festival do Chocolate, o Festival de não sei quanto, o Festival de não sei quê, o Festival da Cloto, não é? E pergunto assim, mas o que é que tem depois de estratégia aquela cidade?
O que é que tem aquele conceito? Penso que é um conceito. Penso que não é um conselho, é um conceito. Portanto, o que é que tem? E é isto que é importante. Por isso eu aposto na Estratégia 2020, com esta equipa que está aqui, porque entendo que vai, desculpem a expressão, esmifrar tudo o que há necessidade, quer seja a nível europeu, quer seja a nível governamental, quer seja a nível populacional, vai tentar criar uma estratégia para o bem populacional. E é nisso que nós temos que nos debater, e é nisso que a gente tem que se empenhar, aqui nestes debates, e é nisso que nós temos, não é só nestes debates, é depois das eleições, virmos às assembleias de freguesia, às assembleias municipais, e dizermos o que está bem, o que está mal, o que queremos e o que não queremos. Porque naturalmente é bom, é fácil nós falarmos da Europa, é fácil nós falarmos deste governo, do outro governo, do outro. Não! O que nós queremos é uma equipa que vamos apostar, em que nos apresenta um debate como este, Estratégia 2020, em que traz uma pessoa com o seu alto gabarito e que nos diz o que é realmente o que pensa de uma estratégia, e desenvolvermos esta cidade. Porque esta cidade, este concelho, estas freguesias, este concelho, onde nós habitamos, é aquilo onde nós queremos viver, onde queremos que venham para cá os nossos netos e onde queremos que venham para cá mais gente. É esta a razão. Vamos discutir a estratégia 2020 e vamos para a frente. Muito obrigado. Eu sou larinense, não voto aqui, portanto estou à vontade para saudar o candidato João Duarte Carvalho por ter trazido, ter feito este debate e outros, de resto, e ter trazido aqui se faz uma pessoa como o professor João Ferrão, que eu também ouvi com muito prazer há uns anos atrás na Câmara Municipal, falar destas questões difíceis e herméticas, uma linguagem tão simples, tão acessível, que é sempre um prazer. Eu penso que ele trouxe aquilo que hoje se chama a literacia também sobre as questões do território. A gente fala muito em literacia em saúde, em finanças, em economia, em território. Temos aqui uma extraordinária lição de como o território, e a Lourinhã, mais concretamente, toda a região do Oeste, mas a Lourinhã muito em particular, é um sistema vivo. E eu queria sublinhar esta ideia de que, efetivamente, é um sistema que aprende. Os sistemas vivos são sistemas que aprendem. E eu acho que nós devemos aprender com os erros. E, portanto, uma autarquia viva e com futuro, e com uma agenda de futuro, é também uma autarquia que sabe aprender com os erros do passado. Eu estou-me a lembrar do tempo da minha infância e da minha adolescência, erros que nós cometemos, como, por exemplo, a apanha sistemática da lagosta e das algas que destruiu, por exemplo, uma riqueza enorme desta região. Esse tipo de erros são importantes para nós percebermos o que é que temos que preservar no futuro, o que é que temos que acarinhar. Portanto, eu acho que também é muito importante falar-se aqui, quando falamos de território e de uma comunidade, sobretudo uma comunidade viva com futuro, realmente no passado. Não é uma coisa nostálgica. Era importante, por exemplo, que este conceito tenha um arquivo vivo e um arquivo aberto aos investigadores, aos historiadores, etc. Aprendemos com os erros, porque, evidentemente, o progresso que aqui foi falado é um progresso completamente diferente, não tem nada a ver com aquela ideia linear do passado. Como é que nós conseguimos depois, no contato com as populações, transmitir estas ideias em coisas tão simples quanto isso, não é? O que é, de facto, o verdadeiro desenvolvimento, o que é o verdadeiro futuro. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que a autarquia já fez mais do que muitos discursos da saúde, eu estou ligado à saúde, construindo este viaduto. Eu fico encantado de ver todos os dias centenas de pessoas a fazer este percurso, não é? E não basta vir à televisão, o diretor-geral ou o ministro da Saúde dizer que as pessoas têm que fazer exercício físico. As autarquias têm que criar, de facto, essas condições fundamentais para garantir a saúde, a educação, a satisfação das necessidades básicas e, de facto, eu vejo com muito agrado também que o professor João Ferrão e, naturalmente, o candidato e as pessoas da mesa contribuíram muito também para a melhoria da autoestima dos lourinhanenses, que é uma das coisas que nos falta. A autoestima dos portugueses e a autoestima da Lourinhã, que parece ter vindo a crescer ultimamente. Portanto, meus parabéns à mesa, parabéns em particular ao professor Ferrão pela lição que nos deu sobre o território, sobre o desenvolvimento, sobre o futuro. O Renato, para encerrar, Muito boa noite. Eu queria só saber a sua opinião sobre o antes de mais dar os parabéns e à mesa também pelo debate. Fala-se muito no mar e, portanto, puxando aqui a brasa um bocadinho à nossa sardinha,
Estão aqui pessoas, como está aqui o Sr. Lourenço de Porto Pinheiro, estou aqui o de Porto Barcas, faltará aqui alguém de Pai Mogo. E nós, no nosso plano estratégico, temos 3 portinhos: Porto Pinheiro, Porto Barcas e Pai Mogo. E fala-se de mar. Eu, pessoalmente, tinha um desejo que era adormecer 10 anos e acordar com os 3 recuperados, e acordar muito feliz, se quer que lhe diga que o Sr. Lourenço, certeza que também. E é assim, nessa sua perspectiva, nessa estratégia, dê-nos uma esperança sobre o mar, diga-nos qualquer coisa que nos possa encorajar, atendendo aqui, neste caso, um deles, que por acaso é o meu. Nós já alterámos um bocadinho o modelo de financiamento, porque a própria comunidade já injetou capital, já iniciou a obra, e temos muita dificuldade, ou estamos com alguma dificuldade, em conseguir chegar a esses ditos fundos comunitários, porque nós definimos a nossa estratégia, o município definiu a deles, a comunidade também, e pretendíamos ver uma luz ao fundo do túnel, e gostava de ouvir alguma coisa sobre isso, não só para Porto Barcas, mas obviamente Porto Pinheiro e Pai Mogo. E quantos mais houverem, mais gente vem. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Então, eu vou ser rápido. E, bom, isto eu não vim aqui dar aula nenhuma, como é evidente. Viemos aqui falar sobre estas questões. Eu vou reagir ao primeiro e ao último, os dois do meio, estou de acordo, não havia provavelmente perguntas. Em relação à primeira questão, quando falou da Alemanha, isso tem até um nome, que é o efeito sucção, e está contabilizado. E infelizmente nós estamos no fim da linha, porque, por exemplo, a Espanha tem efeito sucção sobre nós, mas sobra o efeito sucção em relação à Alemanha, não é? Não compensa, mas... E nós, como estamos no fim da linha, não sugamos ninguém, somos generosos e somos sugados pelos outros. E dizer também que um aspecto referido em relação à atrair residentes é muito importante. Nós temos 600 mil fogos vazios, o que mostra a enormidade de alguns aspectos do modelo anterior. Houve a crise, pois houve, mas quer dizer, 600 mil fogos vazios num país com 10 milhões de habitantes significa alguma coisa, não é? Hoje, na área metropolitana de Lisboa, alguns municípios estão já a pensar seriamente em implodir urbanizações, onde primeiro não havia ninguém, depois havia 3 ou 4 pessoas, essas 3 ou 4 famílias foram-se embora porque tinham medo de viver num sítio vazio, as outras casas estão novas, fechadas, degradadas, e a solução é a implosão. Aprendeu com os erros. Portanto, a questão dos residentes é importante, claro, todos pensam o mesmo, todos querem o mesmo, mas é uma linha que nos obriga a pensar de forma diferente. E, de facto, já não tem nada a ver com o Salimar, com... Estamos numa perspectiva diferente. Finalmente, em relação à última questão, se quiser depois falamos, porque eu não queria estar aqui a falar sobre questões muito técnicas. No próximo ciclo de programação comunitária há um instrumento que se chama Desenvolvimento Local de Base Comunitária, DLBC, e que em parte é pensado especificamente para as comunidades pescatórias, e que é um instrumento muito baseado nas comunidades, ou seja, não é top-down, não é liderado pela autarquia, não quer dizer que a autarquia não participe, mas é liderado pelas próprias comunidades. Envolve outros parceiros, nomeadamente autarquias, ou outros parceiros até da administração, que sejam importantes para ajudar a resolver os problemas. E parte deste instrumento está especificamente voltado para as comunidades pescatórias. Portanto, mais uma vez, há um bom instrumento. Lá está, não façamos ao contrário. Nós, às vezes, arranjamos problemas para as soluções. Damos uma solução e já está a arranjar um problema para aproveitar aquela solução. Aqui é exatamente o contrário. Tem um problema e, por acaso, também há uma solução que é boa para o seu problema. Então, resta-me agradecer a presença de todos. Julgo que hoje todos saímos mais ricos deste debate. E gostaria apenas que não se esquecessem à saída de levar uma lembrança. Voltaremos então aqui no dia 24 de agosto, das 18 horas, é um sábado, para ouvirmos então sobre o crítico ao turismo, o deputado europeu Capolas Chaves. Muito obrigado a todos e muito obrigado.